Eu milito na área social há 31 anos, sou teólogo social e dentro dessa atuação social de 31 anos, atuando no Conselhos Municipal de Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Meio Ambiente, Agricultura, tive a oportunidade de participar do programa PDLIS, Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, presidente de fundação, tive a oportunidade de exercer também a função de secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto no estado do Amapá, assessor parlamentar de deputado estadual no estado do Pará, e como teólogo social, minha dissertação de mestrado em teologia foi sobre o impacto social da reforma protestante, onde fui conferencista do Fórum Mundial de Teologia, falando sobre a violência no Brasil, e o artigo que eu publiquei e defendi tem o título: A decadência das principais instituições sociais é a garantia da perpetuidade da violência no Brasil. Também como conferencista do Fórum Social Mundial em 2009, falando sobre a paz mundial. E durante todos esses anos de dedicação, de comprometimento com a social, aqui no estado de São Paulo, hoje nós temos feito um trabalho de apoio a 80 comunidades terapêuticas que recuperam pessoas da dependência das drogas, também 131 ONGs que nós desenvolvemos um trabalho de parceria apoiando essas instituições na execução dos seus projetos sociais. E também quando eu falo disso, eu não falo só teoricamente, falo na prática, porque faço um trabalho com deficientes visuais. E o ano passado, inclusive, quando eu vinha saindo da estação do metrô Guilhermina Esperança, eu encontrei com um senhor de cabelo branco, passou por mim, eu vinha saindo da estação do metrô e ele ia entrando para utilizar os serviços de transporte público. Estava alcoolizado, com uma garrafa de cachaça aqui no bolso da blusa. Ao passar por mim, ele falou assim mesmo: Ei, pastor, ore por mim. Aí eu voltei, olhei para ele, fui até ele e perguntei: qual o seu nome? Ele falou: Francisco. Disse: seu Francisco, o senhor mora onde? Na Praça da Sé. Há quanto tempo o senhor mora na Praça da Sé? Há 1 ano e meio. Eu disse: o senhor veio da onde? Ele disse: eu vim do estado de São Paulo, do Ceará. Eu disse: seu Francisco, o senhor quer mudar de vida, se libertar do vício do álcool, sair dessa situação? Ele disse: eu quero, me ajuda. Inclusive, eu sou ex-pastor. Quando ele falou isso, bispo, eu só pude estender o braço sobre o ombro do Francisco e dizer: Francisco, vem comigo. E eu levei ele para minha casa. Aí eu morava a 15 minutos de distância da estação do Guilhermina Esperança. E logo que eu dei os primeiros passos com ele em direção à minha casa, o Francisco pegou aquela garrafa de cachaça e jogou fora, dando um sinal que realmente ele queria se libertar do vício, da dependência do álcool. Chegando em casa, o Francisco tomou banho, jantou conosco, e a partir daquele dia, o Francisco morou em minha casa durante 4 meses. Localizei a família do Francisco pelo Facebook, a família do Francisco, para a surpresa da família. Eles não sabiam, nem imaginavam que o pai estava morando na Praça da Sé há 1 ano e meio. E para minha surpresa, os 3 filhos de Francisco, o mais velho, advogado e professor da Escola Técnica Federal do Ceará, e os outros 2 filhos, universitários. Localizamos, colocamos em contato com a família. Depois de 4 meses, o Francisco estava de terno e gravata na igreja, no púlpito da nossa igreja, dando saudação e se despedindo da igreja, dizendo: estou voltando à minha família. No ano passado, não só o Francisco morou na minha casa, mas o Roberto, que também foi à igreja na terça-feira, e no sábado deixei que o Roberto dormisse no templo da igreja. No domingo eu disse: Roberto, depois da celebração, eu disse: Roberto, vamos lá para casa. Eu levei o Roberto para casa, ele morou 6 meses na minha casa. Hoje o Roberto está em Guarujá trabalhando como mestre de obra, restaurado também da dependência. Não só o Francisco e o Roberto morou na minha casa, mas também a Rose, refugiada do Congo. Ela veio refugiada do Congo para o Brasil. O seu pai morreu na guerra, o seu marido morreu na guerra, e ela, com 2 filhos no Congo, deixou os 2 filhos com uma amiga, porque não tinha condições financeiras de poder pagar a passagem, e veio só para o Brasil. 11 irmãos a Rose tem, cada um morando em um país diferente como refugiado. E a Rose, ao chegar no Brasil, encontrou com uma brasileira muito rica, que levou ela para Londrina e fez ela de escrava. Depois de 2 meses, a Rose resolveu sair desta casa e veio para São Paulo. Chegando em São Paulo, foi lá para a Praça da Sé.
com mala e tudo, e conseguiu localizar um casal de africanos que falava um dos dialetos que ela fala. Ela fala francês e fala 4 dialetos africanos. Um deles se comunicou, e nessa comunicação ele falou: você vai ficar na minha casa até conseguir uma moradia. 2 semanas que a Rose está aqui em São Paulo, eu com a minha esposa, encontramos ela no supermercado Chama, e ali, ao conversar com a Rose, ela explicou a situação dela, e aí nós pegamos o telefone da Rose, convidamos para que ela viesse participar de um culto do lar, e ali ela tomou uma decisão de entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Então, depois disso, a Rose começou a congregar conosco e morou na minha casa durante 2 meses. E hoje a Rose mora no Aê Carvalho, já está casada, já tem um filho fruto desse casamento, e os seus filhos do Congo estão vindo morar com ela aqui no Brasil. E não somente estes moraram na minha casa, mas o missionário da Venezuela, o ano passado, com toda essa crise que a Venezuela está passando, perdeu a casa, morou conosco 8 meses. E também o missionário do Peru, na mesma situação, veio para o Brasil e morou conosco 3 meses. Então, ação social, só quem é capaz de fazer, quem tem o amor de Deus no coração. Isso não é para todos, são poucos que estão dispostos a abrir mão da sua própria vida, muitas vezes até mesmo da sua própria família. Em alguns momentos que você tem que abrir mão da sua agenda, priorizando pessoas que muitas vezes a sociedade não considera como ninguém, como nada, mas para Deus é tudo, é valioso, é precioso. Parabéns para cada um de vocês que tem feito da atuação de vocês, do trabalho social de vocês, tem transformado vidas, tem sido canal de Deus, bênção de Deus para estas pessoas que muitas vezes são consideradas como não tendo valor, mas elas, quando são transformadas por Deus, passam a ter muito mais valor, porque passam a ter dignidade e respeito da sociedade. Muito obrigado a cada um de vocês e que Deus nos abençoe.